Bom, Renato, prazer estar com você. A gente estava muito tempo falando desse Mobcast e você foi um dos que na hora curtiu a ideia e está me ajudando também com relação a esse carro. A gente está experimentando aqui o BYD Seal, um super carro, muito bacana. Ele está querendo vender para mim, quer dizer, vender não, fazer carro por assinatura. Mas Renato, prazer ter você aqui, um grande amigo, parceiro, hoje sócio da Eurobike. Conta aí pra gente o que tem de novidade pra gente. Poxa, Oscar, muito legal a sua iniciativa, parabéns você, toda a equipe, porque a gente percebe que esta forma de levar comunicação, informação, até entretenimento, ela está sendo muito bem recebida, né, pela comunidade dos agentes de turismo, pelos clientes das nossas empresas. É uma forma da gente mostrar um pouco um outro lado daquilo que a gente pensa sobre determinado assunto. Eu acho que o formato ficou bem dinâmico, né? Então, indo para a sua pergunta, o que a gente tem de novidade, né? O mercado de luxo de automóveis, ele passou por uma grande chacoalhada no pós-pandemia, né? Pela falta de componentes, pela alteração do mix, por regulamentações de emissões. Então, hoje a gente vive um momento em que ainda não normalizamos plenamente o abastecimento. O que a gente tem de novidade na Eurobike é a retomada de um projeto que é a Eurobike Fleet Service, que é a nossa locadora, focada na terceirização de frotas e na assinatura de veículos premium, das marcas que a gente representa e de outras marcas do mesmo segmento. Então hoje a gente vai oferecer para o nosso cliente mais uma modalidade de uso, né, do carro, do veículo premium, seja ele um carro de luxo, seja ele um carro blindado, seja um carro elétrico. Essa é a grande novidade que a gente está lançando esse mês. Poxa, que legal. Na verdade, você não é novato nesse segmento, né? Você também já trabalhou dos dois lados, né? Eu te conheci em 2006, 2007, por aí. A gente já teve vários encontros, sempre a gente se encontrava para atualizar. Mas eu venho falando com você que o empreendedorismo fez bem para você, né? Você está completamente permeado de novas ideias, novos insights, e aí a locadora vem bem a calhar, né? É uma experiência muito legal. Assim, quando a gente se conheceu, eu era executivo de um fabricante, né? Toda a minha trajetória sempre foi o varejo, sempre nas áreas de comerciais, marketing, vendas, nas áreas de negócio. E depois de 18 anos na Volkswagen, eu saí para trabalhar no Grupo Eurobike. No Grupo Eurobike, depois de alguns meses, me tornei sócio e tive a oportunidade, né, de me relacionar com mais de 8 fabricantes diferentes, né, ao longo desses 7 anos, de ter participado da abertura de operações de importação, de ter participado da compra e da venda de concessionárias, e agora nessa fase nova, né, com a locadora, que é um projeto. A gente teve uma locadora no passado, num outro cenário de mercado, e agora a gente retoma porque a gente entendeu que é uma lacuna que está ainda com bastante oportunidades, né? Muitos, acho que depois do Airbnb e depois da própria popularização do Uber, né, o pagar pela posse, ele abriu bastante espaço do pagar pelo uso. Então a gente entende que muitos dos nossos clientes perguntaram: poxa, mas se eu quiser ter um Porsche e eu não quero comprar, eu quero alugar, vocês alugam? Eu quero um blindado, mas eu quero poder ir até a Argentina com carro, porque a maioria das locadoras não permite que você cruze as fronteiras, ainda que a gente tenha um Mercosul integrado, né? Então, contratos sob medidas, contratos de longo prazo, as necessidades que a gente percebe do cliente de alta renda, o cliente que usa esse veículo. E são essas lacunas que a gente tem aí uma pretensão de preencher dentro do nosso tamanho, dentro da nossa realidade e da nossa geografia. Eu, na verdade, sinceramente, desejo muito sucesso aí para essa empreitada, que vocês cresçam muito, porque o mercado é muito carente de soluções mais flexíveis, né? A gente não pode reclamar da evolução
seriedade, governança. Essas locadoras se destacaram muito na pandemia. São pilares do setor, né? Super. Eu acho que o setor de automobilismo hoje, as montadoras dependem bastante desse modal, né? Desses 2 milhões de carros que são vendidos nos últimos anos, as locadoras já devem representar aí uma parte, quase um quarto, ou talvez até um pouco mais do que isso. Exatamente. Mas o que falta, é a mesma coisa que a gente também percebe na Europa, nos Estados Unidos, falta suporte. As locadoras, naturalmente, pelo modelo de negócio que é de massificar e cada vez mais digital, na hora do problema e na hora do perrengue, elas têm uma lacuna. Então, algumas locadoras surgem aí para ocupar esse espaço. Lá na Europa a gente tem algumas, Estados Unidos, Ásia, e aqui no Brasil a gente não tinha. Então, é muito bom saber que tem um player aí no mercado que já sabe, já entende de carro, entrando nesse setor. Então, conta um pouco pra gente do que vocês estão planejando, assim, o que é o primeiro passo e como é que vocês estão avaliando, como é que vocês estão discutindo isso dentro da empresa. Ok. Assim, eu acho que a gente tem que enaltecer os esforços, né? São quase 23 mil locadoras no Brasil, né? Nos mais diferentes nichos de atuação, né? Eu acho que a gente não está fazendo, Oscar, honestamente, algo novo, mas a gente está fazendo algo organizado dentro de um modelo de governança que o nosso cliente está acostumado. Então, por exemplo, uma coisa que a gente não abre mão é de ter uma sede física num endereço próximo às nossas concessionárias, onde a gente vai fazer a entrega do carro. O que a gente percebe, principalmente no transporte executivo ou na locação, você entrar no Google e colocar quero alugar determinado carro, muito provavelmente o algoritmo vai te sugerir pelo menos 2 dezenas de locadoras que fazem até muito bem isso, né? O que a gente vai fazer é trazer isso para uma corporação extremamente compliance, extremamente organizada e que vai trazer isso dentro de uma jornada digital com a humanização. Então, nós temos um desenho onde os carros que a gente pretende alugar fazem parte de uma categoria. Então, nesses primeiros dias de operação da locadora, a gente foi procurado por um cliente que queria alugar um carro de luxo e um carro mais simples para o motorista, porque faz parte da estratégia da família. Sim. Todo mundo me avisou que isso aconteceria D+0. E o que a gente fez? Olha, para o carro de luxo a gente faz, para o carro do motorista da família a gente não faz, porque não é o nosso core business. Então, abrir mão de outros negócios tem sido um grande desafio, porque, poxa, mas peraí, você quer participar da concorrência só do carro A e não quer do carro B? Infelizmente não, a gente se definiu, nosso propósito é atender muito bem aquele cliente que está disposto, né, a pagar pelo serviço, pela comodidade, pela facilidade do veículo premium, do veículo de luxo. Então o grande desafio é posicionar a empresa, os esforços, a iniciativa para atender esse cliente. Sim. E o que a gente percebeu é que essa talvez seja a grande tentação, né, quando você tem uma oportunidade de fazer um crescimento muito rápido da empresa, ainda mais num setor que depende de capital de terceiros, né? Vamos voltar para os fundamentos para que a nossa audiência possa ter uma compreensão plena disso, né? Então, quando você vai alugar um carro, na prática, o que eu faço? Eu vou ao banco, né, depois que a gente acertou as condições comerciais, eu vou ao banco, pego o dinheiro emprestado, Sim. compro o carro parcelado, e vou te alugar emitindo um boleto com os serviços do emplacamento, licenciamento, toda a parte da documentação, no caso do carro blindado, a blindagem, vou fazer o seguro, todas as manutenções, elas estão previstas e eu te mando um único boleto. Então você tem essa comodidade. Para muitos clientes, esse é um serviço que faz muito sentido, né? Os clientes que trabalham com você, alugando carro no exterior, no curto prazo ou no longo prazo, querem a precisão de um serviço muito bem feito. Eu preciso de um carro para essas condições, com essa quilometragem, desse jeito. E é exatamente essas necessidades que a gente tem o desafio, a missão, o propósito de entregar a esse cliente que busca o aluguel do veículo premium. É interessante você falar sobre valor, né? Isso é uma tecla que a gente bate bastante. A gente trabalha há 23, 24 anos com locadoras boutique.
que alugam o mesmo carro que uma locadora, né, de massa consegue oferecer. Então, na realidade, não é tão difícil comprar um carro premium para uma locadora grande. E também não é tão difícil colocar ele no mercado, porque eles têm toda a capilaridade. O que é difícil é oferecer esse serviço de suporte. E isso precisa ser reconhecido como valor, porque na realidade o cliente tende a olhar só para o foco do preço ou para disponibilidade ou modelagem, e a gente percebe isso no nosso dia a dia, quando a gente oferece um carro em Miami ou na Europa e ele compara numa locadora grande, ele vai olhar para o preço de esse carro aqui ou de sei lá, um Audi, ele vai olhar o Audi da Six e o Audi da locadora, e a diferença às vezes é muito grande. E no máximo, no momento que deu algum problema, que furou um pneu e o suporte levou 3 horas para atender, ou no momento que ele teve uma pequena avaria e ele não sabe para quem ligar, no máximo aí o cliente começa a perceber que tem uma diferença enorme entre um serviço e o outro. Então, na verdade, você sabe que você está se envolvendo aí no mercado que é 24/7. Se você já não dormia, você vai ter que dormir um pouco menos. Ou vai ter uma boa equipe aí para dar suporte, porque é isso que o cliente espera, né? E, então, eu acho que talvez esse seja um ingrediente que muitos não lidam muito bem, porque primeiro as grandes locadoras não têm como atender. E as pequenas locadoras não têm talvez o fôlego, ou interesse, ou acesso, ou essa visão. Acha que é simplesmente comprar os 50 carros ou 100 carros e colocar no mercado. Você já está vindo com essa mentalidade, você mesmo é consumidor, né? Você, há alguns anos atrás, começou a viajar com frequência, cada vez mais, a gente trocou muita ideia sobre isso. O que você aprendeu nesses contatos com locação? Você, em vários momentos, alugou carros nossos, né? O que você aprendeu, o que tem que fazer e o que tem que prestar mais atenção? Eu acho que, antes de mais nada, eu aprendi o valor do serviço pela comodidade, né? Então, quando a gente está pagando uma comissão ou está pagando um serviço para alguém, você consegue, né, calibrar a sua expectativa. Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi foi viajar com a gente viagem, né? Eu fiz a minha primeira viagem com um portal diretamente, graças a Deus deu tudo certo, mas quando eu aprendi que eu podia fazer os stop and go, onde eu podia otimizar as minhas viagens pela escala, pelo tempo, pelo próximo voo, eu entendi que a comissão que eu pagava para o agente, que num primeiro momento eu tendia a querer economizar, ela era a comodidade de potencializar minha viagem, seja pela dica do concierge do lugar que eu estava, porque era pouquíssima diferença em relação a um mais simples, massificado que tinha como alternativa naquele momento. Então eu entendi que aquela consultoria, aquele suporte, aquela voz de experiência fez, né, muita diferença nas minhas viagens, principalmente quando envolvia crianças, família e tudo mais. O que eu percebi é que você saber para quem você vai ligar e essa pessoa atender tem uma diferença absurda, né? Eu aprendi que você ter um ponto de contato e uma tranquilidade, ela faz uma viagem, ela faz um movimento ser muito mais fluido. Então, falando um pouquinho dos nossos primeiros clientes da locadora, as primeiras demandas a gente conseguiu perceber. Um cliente queria trocar a roda de um carro. Poxa, eu gostaria de dar a entender... Reportado acidente à frente. Poxa, tivemos aqui uma situação de mobilidade mesmo, né? O cliente queria trocar a roda do carro porque ele entendia que tinha um valor para ele a roda do carro. Eu falei, poxa, mas você vai pegar um carro novinho e você quer pegar a sua roda que já tem 2 anos, é isso? Isso. Tá bom, só a roda, não o pneu. O pneu era o mesmo aro, ok, tá bom, eu troco a roda. A hora que for vender o carro, certamente daqui a 2, 3 anos esse carro vai ter uma depreciação, porque aquela roda não é mais a original do modelo que ele estava, mas para ele era importante. Então não tivemos uma objeção para lidar com isso. Um outro cliente me disse, poxa, eu preciso trocar pneus antes do tempo. Você tem algum problema com isso? Porque normalmente você troca pneu
30 mil quilômetros, carro blindado, talvez 35 mil quilômetros. Assim, eu aprendi com meu pai que a gente deveria trocar o pneu por uma questão de segurança. Trabalhou muitos anos, teve muito acesso a um grupo de informações sobre pneu, e ele tinha uma coisa dele, que pneu se troca com 20, 22 mil quilômetros. Você pode pôr no preço? Eu posso, sem problema nenhum. Então, assim, são coisas que eu percebi que pra gente, como trabalha com volume muito menor, pode dar mais essa atenção, você customizava esse tipo de situação. Cores, por exemplo. Poxa, eu quero um carro azul, é a cor da minha sorte, tá? Sem problema. O que vai mudar é só a planilha. No fim, você tem um grande Excel para administrar. A gente usa um software de uma consultoria que trabalhou já com bastante experiência, então essas informações ficam melhor organizadas para acesso, para evitar ali um erro de fórmula, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então a gente usa um software, naturalmente também tem, né, sistemas de double check para garantir que aquela informação tá precisa, porque, Oscar, no final é um grande exercício de futurologia, né? Por quanto a gente vai vender esse ativo depois, né? Esse é o grande desafio, e essa é a experiência que o Grupo Eurobike tem no segmento de luxo. Então, para uma locadora, como você deu exemplo, que prefere operar num segmento onde vai lá, compra 50 carros e vende, aquilo já está consolidado no mercado, ele já tem um caminho. Agora você vai pegar um carro com uma cor um pouco diferenciada do que é o tradicional, com o interior diferenciado, mais claro, por exemplo, e você vai vender isso depois. Para a gente é o nosso dia a dia. Então esse não é um conhecimento, é um acesso que nós já temos. Me diz uma coisa, esse exercício de futurologia que você tem que fazer, que agora tem um novo ingrediente, porque você tem taxa de juros, você tem depreciação, você tem a cor que você acabou de falar, mas também tem essa situação dos carros elétricos, que ninguém sabe direito qual que vai ser o valor de recompra desse carro daqui a 5 anos, ou daqui a 2 anos. Como é que você tem... você consegue passar para a gente um pouco do que é a tua visão de quanto deprecia um carro elétrico, quanto deprecia um carro não elétrico? Eles depreciam diferente? O que você tem de informação sobre isso ao longo de 2, 3 anos? Primeiro que o mercado é soberano, Oscar. Hoje a gente percebe a depreciação do carro elétrico muito maior do que do carro a combustão. Ainda que como produto ele não tenha sofrido as mesmas condições, porque basicamente num carro elétrico o coração vai estar na bateria, vai estar no motor elétrico, e você não vai ter os fluidos, a ausência dos fluidos e da complexidade do ciclo Otto do motor a combustão, né? Então, na teoria, o desgaste deveria ser os pneus, eventualmente suspensão e, em alguns casos, o sistema de freio. Porém, o entendimento do mercado está mais focado na quilometragem e na liquidez. E aí o que a gente percebe é que esses carros depreciam, nesses primeiros 3 anos, depreciam muito mais do que os veículos a combustão. Nosso exercício, né, e a recomendação dos carros elétricos para os nossos clientes, a gente considera a nossa experiência com venda do carro elétrico, mas também considera a perspectiva de que essa informação está sendo disseminada, que cada vez mais clientes estão migrando para essa tecnologia, e a gente deve ter uma inversão dessa curva em algum momento. No Brasil, ou na América do Sul como um todo, a quilometragem é um dos principais fatores na avaliação do veículo usado, né? Quando a gente vai para a Europa, isso é suprimido pelo livro de manutenção do carro. Existe uma preocupação do europeu muito maior em que todas as manutenções sejam documentadas e tenham sido feitas conforme a orientação do fabricante, do que a quilometragem. A gente tanto vê carros ali com 200, 300, 400 mil quilômetros, e é normal, porque é uma máquina. A gente, quando passa no buraco, a gente faz um ai, né? Ou seja, a gente traz aí uma característica onde o carro é uma extensão da gente, é um comportamento predominantemente latino nessa relação com o carro. O que eu acredito é que essa precificação tende a inverter na medida em que as informações como essa que você está prestando se disseminem cada vez mais. Então tem um pouco também do nosso risco no negócio. A gente tem que colocar que o carro vai valer menos, mas não muito menos a ponto de inviabilizar o negócio.
E a experiência de trabalhar com marcas premium, a experiência de ter no nosso portfólio em todas as marcas, veículos híbridos ou elétricos, ela traz um componente de inteligência para essa precificação. Uhum. Mas você tem percebido aumento de demanda por essa modalidade de você ter carro assinatura? Você acha que a demanda tem sido maior para carros a combustão ou a elétricos? Tem algum padrão aí que você já percebe? Não consigo te inferir isso ainda. O que a gente percebeu é que a assinatura ela começa, né, ela ganha um volume muito grande, principalmente nos veículos de entrada, né? A gente começa a perceber todos os fabricantes montando ou se associando a locadoras para oferecer o que a gente vai chamar aí de veículos de entrada, vamos falar assim, massificados, onde por 2, 3 mil reais você tem acesso a um contrato com 1.500 km por mês, sem as obrigações da posse, só as condições do uso. O que a gente percebeu foi uma evolução. Eu tenho recebido e percebido que algumas empresas têm colocado um direcional para os seus executivos na busca de veículos híbridos ou elétricos. Então a gente percebe, por exemplo, o executivo tem direito a um carro, por exemplo, de até 230 mil. Se esse carro for híbrido ou elétrico, algumas empresas permitem que ele alcance ali 10, 15% a mais por essa escolha, como um incentivo. Então a gente percebe as políticas de frota, principalmente de empresas multinacionais, setores que são tradicionais consumidores de frota no mundo inteiro, como o setor farmacêutico, por exemplo, a gente percebe um viés direcionado para essa mentalidade do uso do carro híbrido ou elétrico. Mas ainda muito pequeno esse movimento. Agora, esse carro aqui, por exemplo, custa 300 mil reais, né? Uhum. Esse carro vai, digamos que você tivesse domínio da futurologia, e digamos que a gente tivesse que revender esse carro daqui a 2 anos. Quais que são os principais valores que você tem que considerar? Os componentes para fazer uma precificação. Então vamos lá, começando pelo jeito certo, né? O carro custa R$ 296.800, né? Esse é o preço que um consumidor hoje, né? Não sei quando o nosso espectador vai ver esse vídeo, mas no momento que a gente está gravando, se ele for uma concessionária, ele vai encomendar, porque esse carro não tem a pronta entrega, foi um sucesso. Então a gente na locadora antecipadamente encomendou algumas unidades para poder oferecer agora para alguns clientes que já tinham sinalizado interesse. Então os vetores são o preço de compra, o preço do seguro, o preço das manutenções, né? Que neste caso, né, as manutenções são muito espaçadas e você tem basicamente um custo muito baixo nesse modelo para o plano de manutenção do carro. A cada 20 mil? 10 mil. A cada 10 mil. Ok? Cada 10 mil quilômetros ou um ano que vencer primeiro, você faz a manutenção. Então num contrato, por exemplo, nós estamos alugando esse carro num contrato de 24 meses por 10 mil reais. O que equivale aproximadamente 3,1% do valor desse carro. Essa foi a nossa aposta pelas características desse modelo especialmente. Então ele tem um 0 a 100 muito atrativo para quem gosta de esportividade. Ele é um embaixador de tecnologia para a marca, ele traz uma esportividade. Cada carro vai permitir, né, uma relação de custo ou de valor para o cliente de acordo com o momento do mercado, né? Então a gente percebe que a maioria do mercado está indo para o SUV, mas nós temos um cliente que gosta de ser de gravidade baixa. Então ele quer um sedã, mas ele quer um sedã ágil. Ele quer um sedã, mas ele quer um sedã com design. Então tem um pouco também daquilo que a gente acredita como modelo de negócios, né? Que características que o veículo passa para o seu condutor, né? Nós temos uma simbiose com o carro que ela é diferenciada, né? O carro, muitas vezes, quando você vai num restaurante, o manobrista acaba fazendo ele a curadoria de qual carro vai ficar na frente, né? É incrível, né, essa relação. Então, quando você tem um carro muito bonito, com design muito chamativo, com tecnologias, né, ele acaba trazendo uma percepção de valor muito grande. E essa relação, né, entre a compra e o aluguel é você conseguir
considerar todos os seus custos de propriedade. Então, assim, tem um pouco também de como o mercado precifica, né? A gente não está sozinho no mercado, né? Claro. Agora, ter o carro rapidamente, né? O nosso cliente, muitas vezes, ele quer o carro muito rápido. Sim. Ele não quer esperar. Agora, em questões numéricas, voltando à componente de depreciação, né? Ok? Porque o brasileiro ainda tem bastante apego à propriedade. Isso tem se transformado, tem caminhado para cada vez mais uso. Eu vou fazer a volta ali na frente, que a gente volta por lá. Ok, como você quiser. Mas a depreciação nos primeiros 2, 3 anos, você acredita qual que é o percentual que você deveria aplicar? Se você falasse assim, nossa, 10 mil reais é muito dinheiro, Sim. acho muito caro, não vale a pena. Mas aí quando você coloca isso em grandes números, o que você coloca? 15% de depreciação no primeiro ano ou mais? Tem carros que a gente vai trabalhar com 10, 15 ou 20%. Eu diria que esses 3 grupos definem o primeiro ano: 10, 15 ou 20%. E aí a gente pode validar isso pela própria diferença ou delta da tabela FIPE entre um modelo e outro, entre uma versão e outra, entre uma modificação e outra. Essa é a informação mais estratégica dentro do negócio de locação. É por quanto você acredita que vai vender o seu ativo ao final do contrato. Sim. Então essa é uma informação, é um pouco sensível, então eu vou trazer parâmetros para compreensão, mas não os estratégicos. Sim. Então hoje você tem veículos que a gente vai trabalhar com 10, com 15 e com 20%. E os fatores que vão determinar 10, 15 ou 20 é a disponibilidade do veículo 0 km. Então, por que um carro depreciaria apenas 10%? Porque não tem para comprar. Sim. Então, muitas vezes, o que deveria ser naturalmente 20% acaba sendo 10% pela escassez. Isso aconteceu nos últimos anos pela falta, né? Sim. Tem um carro que eu gosto bastante, que é a Tiguan. Né? A Tiguan foi lançada em 2020, na sua versão topo de linha, por R$185 mil. Esse carro foi vendido em 2022 por 210. Sim. Foi uma situação totalmente fora da curva. Não dá para a gente usar esse período como parte do negócio, mas não podemos também desprezar ele. Então, a falta de um determinado modelo e a sua assertividade enquanto produto para o mercado, ela diz muito. Esse é um carro que a gente acredita que vai ter um bom valor de revenda, porque ele tem características muito especiais. Então, aí a gente pode ser um pouco mais ousado nessa precificação. Mas digamos que seja até a base, né? Bottom line. A base seria 20%. Mas digamos que seja então 15% de depreciação, a gente vai estar falando aí de números redondos, 45 mil, certo. Já são 4 mil por mês, né? 4 mil desses 10 mil, fora a depreciação, fora o custo financeiro, porque esse dinheiro parado a 12% ao mês, 12% ao ano, 1% ao mês, já são mais 3 mil. Certo. Então essa conta que muitas pessoas não sabem fazer, mas você tem percebido que os clientes estão começando a fazer cada vez mais. Isso é no boca a boca e a gente percebe isso inclusive como que o agente de viagem pode influenciar. Eu gostei muito quando a gente fez um evento recentemente lá no escritório, que você talvez é um dos primeiros dessa cadeia de montadoras e nesse marketplace de venda de carro, talvez você é um dos primeiros que reconhece que o agente de viagem pode desempenhar uma função importante, de ser um distribuidor ou de ser um concierge de mobilidade da pessoa, né? Eu acho que você sacou isso muito rápido. Eu acho que você tem algumas profissões que encantam a jornada da vida nos momentos mais mágicos. A compra de um carro de luxo, por exemplo, Oscar. Dificilmente alguém entra muito bravo na nossa concessionária e diz: nossa, que saco, hoje eu preciso gastar 700 mil reais na compra de um carro legal. Não entra, ele já entra feliz, ele entra no melhor momento. E dificilmente nas viagens, ainda que o mercado majoritariamente esteja no turismo de negócios, mas as pessoas quando vão viajar normalmente vão felizes, né? E tanto o executivo de vendas, o vendedor de carro, quanto o agente de viagens, eles normalmente trabalham em pontas, ou o corretor de imóveis, eles normalmente trabalham em pontas da conquista do consumidor. E quando ele entende que ele está participando de uma das melhores fases do cliente,
ele consegue uma fidelidade, ele consegue uma relação que vai passar da relação comercial. Ele acaba muitas vezes alcançando o status de consultor, talvez até um bom amigo, pela forma como ele participa. O agente de viagens, ele se tornou um expert porque ele estudou, ele recebeu informações, tal. Muitos tiveram a oportunidade de viajar, mas o conhecimento, ele vem muito mais do estudo e da preparação do que da vivência. Óbvio que nada substitui a vivência, mas nem todos podem viajar como seus clientes. E eu aprendi isso num curso do mercado de luxo muitos anos atrás, que a maior dificuldade, a maior barreira para as empresas crescerem são a limitação das pessoas. Então eu tive um professor de inglês que ele nunca tinha saído do Brasil. E o inglês dele era impecável, validado por TOEFL e por outros testes desse tipo. Uma vez eu perguntei para ele: poxa, mas Henrique, mas você nunca viajou e você domina? Ele falou: Renato, é uma questão de pronúncia, é uma questão de gramática e é uma questão de referências, né? Hoje a gente tem no audiovisual toda a condição de ter isso, né? E eu desafio as pessoas que foram fazer um curso de 1-2 meses e acham que vão ter, por exemplo, a mesma nota que eu tive na certificação que eu prestei. Então, eu acho que o agente, ele com acesso ao YouTube, com acesso às redes sociais, ele consegue falar sobre uma determinada região, se ele estudou, com bastante propriedade. Então, ele pode falar sobre o carro com a mesma propriedade se ele estudar. Óbvio que quando ele tem acesso a um test drive, quando ele tem um acesso à concessionária, quando ele é curioso, ele consegue buscar essas informações. E eu acredito que o executivo de vendas de carro, o vendedor de carro, o corretor de imóveis, o agente de turismo, as pessoas do segmento de festas e eventos, elas estão em momentos mágicos, né? Na nossa época, né, vou me permitir falar isso, a gente não tinha pessoas que organizavam casamentos, ou pelo menos não era uma coisa que se a gente acessava isso. Chá de revelação de crianças, a sociedade teve uma evolução e novas profissões surgiram. As pessoas que estão participando dos momentos mais importantes da nossa vida acabam sendo marcantes, e eu acho que você escolheu um segmento por afinidade, por paixão. E eu vejo que as pessoas que vão para o segmento de turismo, elas gostam do desafio, elas gostam da cortesia, da elegância, da cordialidade, do saber viver e usar repertórios e referências de uma forma muito intensa. Eu acho que esse é o componente mais importante para a realização de negócios. É quando você usa empatia, é quando você traz a verdade, né? Quando eu vou vender uma locação de carro, por exemplo, os testes que eu fiz, os primeiros 35 testes que eu fiz de sentar com uma pessoa que eu nunca vi, oferecer para ela a locação de carro, eu parti de uma verdade muito simples. Se você comprar um carro, quanto você acha que vai desvalorizar? Todos eles já tinham comprado um carro. Sim. Pô, 20%. Tá, e no segundo ano? 10%. Então peraí, você comprou um carro por 100%, depois de 2 anos ele vale 70%. Exatamente. Tá. Mas se você vender pelo preço final, né? Se você vender para mim, eu vou ter um spread na concessionária. Então esse número é minimamente esse. O IPVA em São Paulo é 4%. Depois de um ano ele vira 3%. Seguro, considerando condições normais, temperatura e pressão, na média, 4%. No segundo ano, você já tem ali uma bonificação que você não usou, 3%. Então você tem 14% entre o seguro e IPVA e 30% de desvalorização. Nós já falamos em 44% do valor do carro. Aí você tem 2 revisões, mais o emplacamento e o licenciamento, normalmente ali, mais 2%. Você já chegou em 46% do veículo. Ou seja, metade do veículo já foi consumido por despesas e pela desvalorização em 2 anos. E você nem colocou na tabela conveniência, facilidade? Não. E todos os ingredientes que fazem parte de uma jornada cada vez mais líquida, né? Se você consegue simplificar a tua vida, por que não? Né? Eu acho que quando, e cada vez mais, né, o profissional, ele precisa apresentar, né, na sua jornada, né, ao seu cliente, né, a melhor combinação de produtos e serviços, né? Em algum momento
o cliente não vai estar o tempo todo viajando, né? Ele pode ter uma frequência grande de viagem, mas o que você vai oferecer para ele naquele momento em que ele não está viajando? Qual a novidade? Eu lembro que eu tive uma experiência com um executivo da matriz de uma das empresas que eu trabalhei, e ele veio para o Brasil, e a gente está falando sobre CRM, né? Ou seja, as relações que a gente vai estabelecer com o cliente, né? A gestão do relacionamento com o cliente, né? Traduzindo literalmente. Ele me disse que o melhor grupo de vendedores em concessionárias que atuavam forte no CRM eram os japoneses. E aí, assim, não era a minha primeira sugestão, se eu tivesse que inferir alguma coisa, mas ele me disse o seguinte: os japoneses trocam, naquele momento, né, que a gente conversou, trocam de carros a cada 9 anos. Como é que você mantém um cliente por 9 anos? Né? Você fala 6 vezes por ano com ele. Então, naquele momento eu aprendi que você tinha que falar com o cliente no aniversário dele e no aniversário da compra do carro dele. Como no Japão você tem a troca do pneu de inverno pelo pneu de verão, e as concessionárias guardam os pneus naquele período do inverno, então você tem a troca do pneu. Então você já justifica aí. Aí você tem a revisão anual do carro. Você tem um eventual lançamento, uma série que você convida o cliente para ir à concessionária, um evento, Dia dos Pais, Dia das Mães, uma data comemorativa na religião do cliente, né? Uma data de senso comum, como Páscoa, por exemplo, e você tinha a disciplina de manter esses 6 pontos de contatos com o cliente. Como é que é para o agente de turismo? É só na hora que ele viaja? Né? Ou só quando tem um pacote, ou o cliente sabe que o cliente gosta de praia, hoje temos promoção em praia. Você vai buscar pontos de contato para você estar no short list de opção dele quando for surgir. E por que não as experiências com o carro, né? Eu me lembro que você alugou trailer, posso dizer assim, motorhome, né, para você ter experiência. Você alugou os carros elétricos para ter experiência. Você alugou moto. Eu lembro que quando eu fui fazer uma viagem, tinha lá 2, 3 dias, eu ia para a França, você me disse, poxa, eles estão muito preparados para o turismo, né? Então você não vai ter dificuldade numa viagem dessa, porque há uma infraestrutura para isso. Mas aquela referência, aquele repertório que naquele momento para mim funcionou muito bem, deu super certo a viagem, você tinha tido. Porque você se preparou para isso, né? Esse é um lugar mais preparado para isso. Então, acho que, se eu posso, né, dizer, acho que o agente de turismo, ele tem um papel estratégico para a gente. Você teve recentemente na China, né? E já 2 vezes? Sim. E o que você percebeu de... Quais que são insights, assim? Primeiro, eu nunca estive na China. É um destino que está no meu top 3. Ainda mais por conta de toda essa transformação de mobilidade, que eu acho que a gente tem que estar lá, né? O que são insights que você ganhou depois dessas 2 viagens? Eu acho que o primeiro, o sentido da palavra competitividade. A gente sempre fala que o nosso mercado é competitivo, né? O Davis é ultra competitivo. Então a dimensão da palavra competitividade é muito interessante. Um amigo que foi, ele comentou comigo de uma coisa que os chineses vivem muito, né? Que é o 996. Das 9 às 9, todos os dias, 6 dias por semana. Com essa quantidade de trabalho, das 9 às 9, 6 dias por semana, mesmo que ele não for tão muito bom, ele vai entregar, vai acontecer, porque a quantidade de trabalho, o chinês é muito parecido com o brasileiro, Oscar. Ele sorri, ele quer que as coisas dêem certo, ele tem um otimismo natural. Eu acho que é uma característica muito legal de observar, né? Você vai observar que isso não é uma coisa muito comum em todos os povos asiáticos. Então, eu estou isolando aqui o povo chinês para falar do que eu acredito que é muito parecido com o brasileiro. Ele sorri fácil, né? E eu acho que isso, para pessoas como a gente que gostam do relacionamento, isso tem um valor muito importante. Eu acho que as diferenças culturais são abissais. Tem canyons, né, entre as nossas culturas, né, e você tem que estar aberto para poder aprender, para poder ver, as coisas diferentes. Na rua começa pelas placas do carro. Carro com placa azul
é um carro a combustão. Com a placa verde é um carro híbrido elétrico. Eles fizeram e mudaram a matriz para que o carro elétrico fosse dominante, com o suporte do governo, com o fomento e subsídios ao carro elétrico, como a gente tem aqui em alguns estados, com redução de IPVA e características aqui assim. Ainda não tem isenção de IPVA? Tem, mas ela não é tão simples, ela é mais complicada. Você precisa fazer um requerimento, você precisa pedir. Normalmente todo mundo engasopa na hora de explicar isso. É difícil, não é tão simples, porque é relativamente novo, né? A gente tem entre os estados da federação uma diferença de tributos muito grande. Então, o IPVA mesmo, aqui em São Paulo é 4%, em Brasília, no primeiro ano, você é isento, no Sul, ou seja, nós temos diferenças. Então, assim, é muito difícil. Imagina assim, se a base normal, conceitual, ela já tem diferenças, qualquer novidade, ela acaba se acentuando. Mas o que eu percebi nas viagens à China, ao observar, é um mercado muito competitivo, um povo muito trabalhador, que cresce a taxas exponenciais, né? Exatamente por ter procurado um outro caminho para suas questões. E qual que foi a sua primeira viagem internacional? Foi para a Alemanha? Não. A primeira viagem internacional foi para a França. 18 anos foi para Paris. A primeira foi para Aruba. Foi um cruzeiro saindo de Aruba. Você era garoto na época? Já era da Volkswagen? Não, trabalhava na Chips, na PepsiCo. Então antes de Volkswagen você foi PepsiCo? Fui PepsiCo 3 anos. Trabalhando na Verbo Divino? Trabalhei. Na verdade eu ficava nas filiais, né? Eu era sempre comercial, então é uma Chips, né? PepsiCo, que era a divisão de snacks, ela tinha quase 200 filiais e eu ficava na área comercial em uma das filiais. E depois você foi para Volkswagen? Sim. E 18 anos de Volkswagen? Eu fiquei 3 ou 4 anos na Elma Chips, entrei como trainee de produtividade e custos, trainee de vendas, depois supervisor de produtividade e custos, supervisor de vendas, gerente de vendas. Aí depois eu fui para a Volkswagen. E onde é que você aprendeu a ser tão curioso assim? Porque desde que eu te conheço, você anota em papel, você tem um guardanapo, você já escreve, faz método. O que é um mentor? De onde você pegou isso? Eu tive alguns mentores, assim, uma pergunta inteligente e de difícil resposta agora. Eu acho que quando eu escrevo eu salvo, né? Então eu passo a limpo, eu sou do tipo que passo a limpo a agenda enquanto elas eram de papel, né? Ou seja, de um ano para o outro eu passava os telefones. Eu tenho alguns indicadores de performance, por exemplo, só vai para minha agenda de telefone as pessoas que eu encontro pessoalmente ou que eu falo 3 vezes por telefone, senão fica num papelzinho. Porque é uma forma de eu monitorar. Eu limpo a minha agenda de telefones com muita frequência, tipo 3 ou 4 vezes por mês eu faço uma limpeza dos telefones que eu não estou falando, que eu não estou conversando. Eu ligo para as pessoas depois de um determinado tempo, eu faço follow-up. Então, acho que são características que a gente vai aprendendo do que deu certo, né? Tem alguns cacoetes, comerciais. Se você me ligar, por exemplo, e eu tiver, vamos dizer assim, leve, sem muita coisa, muito provavelmente eu vou brincar com o nome da sua empresa, né? Eu vou dizer Renato da Mobility e do outro lado provavelmente vai ficar um silêncio, né? Porque mas peraí, o Mobility sou eu, né? Então tem coisas que a gente aprende na área comercial. Uma vez eu lembro que eu fiz um curso e uma das coisas era como é que você quebra o gelo, né? E às vezes você quebra o gelo nessas brincadeiras, né? Então uma vida vendendo, né? Você não perde isso. Por exemplo, essa é uma empresa que eu estou prospectando. Eu tenho conversado com o CEO dela, né? É um cacuete, mas por exemplo, eu vou mandar um WhatsApp para ele falando, poxa, tô por aqui, hein, que não sei o que. Então você tira uma foto dele e manda para ele. Assim, são coisas simples que você vai conversar com o cliente sempre que você puder. O que eu falei, né? Quebrar gelo o tempo inteiro. A gente vive, negócios essencialmente são relacionamentos, né? A gente precisa gostar disso, precisa fomentar, entender que as pessoas estão à esquerda ali na frente, que eu vou te mostrar a sede do Eurobike Special, primeira mão. E abre quando?
A gente vai receber o projeto, eu acho que uns 45 dias, 50 dias talvez, no máximo, né? Se a gente não inventar moda de fazer uma coisa muito complicada. Mas a gente gosta de Eu complicar, esqueci de então. perguntar para você. Você vai começar... Você já está alugando mensal, né? Ou Certo. anual, na Sim. verdade, não é mensal. Sim. E quanto tempo? O que você está sentindo? Porque na realidade, se hoje eu quiser alugar um mensal, você vai alugar, né? Ou Teoricamente você ainda não consigo ainda, não tenho estrutura, conhecimento e processo para fazer isso, né? Eu acho que assim, a gente tem uma expectativa, eu fiz um orçamento com os meus sócios, apresentei para o grupo, se eu entregar o orçamento, eu acho que de 6 a 8 meses eu consigo adicionar outros negócios. Uhum. Se a gente tiver numa normalidade de equilíbrio de operação e financeiro, eu acho que a gente pode tomar algum risco e adicionar outros serviços. Mas aí vai ser focado em premium. Sim, eu gostaria de ter, Oscar, 5 carros blindados à pronta entrega para poder alugar. Isso seria o meu foco, dos quais 2 elétricos desses 5. Mas você não vai alugar um carro econômico blindado, você Não. vai já Não, sempre como um pro premium. SUV de luxo, um sedã de luxo, carros cujo valor nominal seja maior do que 300 mil reais. Uhum, sim. E que realmente não existe no mercado, né? E assim, E se existe, não consegue se comercializar ou se vender tão bem. O fato é que esse mercado está muito dominado ou por locadoras de massa ou por transporte executivo. sim. Eu até comentei com você recentemente. Uhum. Então, alguém que se posicione como locadora premium ainda não existe, Ok. com esse pedigree que vocês estão trazendo, né? Esse prédio branco aqui na frente. Mas vocês estão fazendo com um passo de cada vez, né? Sim. O conceito do transporte executivo, ele agrada bastante, mas sempre como um side business, né? O primeiro é a locação, né? O segundo, o transporte, pela conveniência do motorista. Agora, um grande desafio, a gente tem um desafio no Brasil, preço, né? Uhum. Porque na realidade esse carro que está 300 mil na Europa, ele está praticamente metade do preço, Sim. então você tem automaticamente o ponto de partida para aluguel de carro também vai ser muito mais caro do que uma referência que a gente tem na Europa, né? Sim. Ou nos Estados Unidos. O custo do dinheiro, Sim. naturalmente, muito mais alto. E manutenção e dificuldade, mão de obra e escala. Então tem uma série de Sim. detratores aí, ou Sim. muitos obstáculos. Essa casa aqui? Uhum. Na Nossa. verdade, era uma agência bancária. Que bacana. Então aí... Mas aqui tem mais do que 145 metros Não, quadrados. na parte de cima que eu te Ah. falei, onde que a gente quer fazer umas coisas diferentes. Nossa, Então, aí- excelente localização. Porque assim, muito perto, na Vila Olímpia, muito próximo, acesso fácil para o aeroporto. Então imagina que a entrega vai ser saindo daqui, então eu vou ter um estudante de engenharia para fazer uma entrega técnica do carro. Por exemplo, como é que eu conecto, como é que eu uso. A ideia é que o cliente aproveite o carro, né? Então, para a gente a entrega é um momento sagrado, que merece, né, toda a atenção. Ah, sim. E é algo que é pouco explorado. Sim, Né? porque todo mundo tem pressa, né? Vai. É. O cliente tem pressa, então. Agora, eu quero entregar no escritório, sem problema. Eu quero entregar na minha casa, sem problema. A ideia é que você tenha uma pessoa para te orientar e que você ligue para ela. Poxa, como é que conecta o iPhone mesmo? Ah, sim. Quero usar a Siri no carro, como é que eu faço? Puxa, parabéns. Então, você está alugando hoje, Uhum. quer dizer, assinando o contrato hoje. Sim, Então, até o final do ano já vai ter escritório aí, que a gente vai poder... a ideia é essa. Né? Vamos fazer uma festa bem grava legal. de novo. Vamos fazer uma festa bem legal de inauguração, a gente gosta disso. Pô, e tem um vizinho bom aqui também. Tem. A vizinhança é nobre, né? Isso ajuda bastante. Muito bom. Excelente. Eu queria falar sobre Eurobike, que eu acho que você tem uma relação interessante, que você fala muito bem sempre da empresa onde você está, seja na Volkswagen, e agora a Eurobike você já tem 7 anos, né? Uhum. E lá na Eurobike você nasceu como cuidando de moto ou não? Já foi direto para cá? Eu entrei na Eurobike para ser diretor de vendas e marketing. Uhum. Né? E marketing, grupo sempre foi muito forte, tem um awareness colhido ao longo de quase
mais de 2 décadas de investimentos fortes em ativações de branding, em ativações de experience e tudo mais. Então eu fiquei muito focado em vendas. Naquele momento que eu entrei, a gente estava fazendo um reposicionamento da empresa, então circulei bastante operações como Londrina, Maringá, Campo Grande, operações que nós não temos mais, que foram vendidas ao longo daquele ano num plano estratégico. No final daquele ano a gente decidiu que era muito importante para o negócio ter um diretor ou um sócio em cada geografia ou marca, mas respondendo por todo o pilar. Então eu deixei de cuidar de vendas e marketing e passei a cuidar de um pilar e uma geografia, que foi São Paulo, aí na época com BMW Motos e com Audi, né? Então aí todos os atributos da operação dessas marcas, né? E com o tempo a gente foi trazendo outras marcas, outros negócios, foi desenvolvendo, mas eu fiquei em São Paulo, na operação de São Paulo. Voltando à locação de carros, estava falando enumerando os inimigos, né? Que são os inimigos do negócio, Okay. que é a inflação não, a taxa de juros. Agora, tem uma questão também que é a indústria da fraude. Como é que você vai se precaver com relação a isso? Você acha que isso é um problema? Porque na realidade você vai alugar só para pessoas conhecidas e vai ser bastante exigente naturalmente na checagem dos históricos desses clientes, né? Sim. Não é o problema que uma Movida tem ou que uma Localiza tem de atender walk-ins, né? A gente tem esse problema talvez até mais exponencializado do que as grandes, que conseguem estatisticamente diluir os seus problemas no seu volume. Oscar, eu tive mais tentativa de fraude do que negócios no primeiro mês. Porque na verdade o cliente chegava na loja e dizia: poxa, agora vocês têm aluguel de carro? Eu queria alugar tal determinado carro. Perfeito, começamos toda uma jornada, acertamos as questões comerciais, e aí na hora que a gente vai usar os birôs de crédito, as análises, a gente percebe que é um cliente default, um cliente que economicamente não pode acessar aquele determinado crédito, um cliente que já trouxe, né, um histórico de inadimplência, né, ou um cliente em que as informações eram imprecisas. Então a gente percebe que no mercado, principalmente no mercado de luxo, onde a aparência acaba tendo uma super exposição, né, a gente precisa de processos muito diferenciados para você evitar fazer um negócio em que você vai ter problemas com ele no futuro. Então assim, eu acho que a grande mudança na minha carreira nesse negócio, eu brinco que é uma startup dentro de um grupo, né? É que é 50% vendas e marketing, que é a minha formação, que é a minha área de conforto e segurança, e 50% risco e finanças. É um negócio diferente, porque, como eu disse no começo, né? Você vai alugar um carro, mas eu vou no banco, empresto o meu nome, o meu crédito, esse risco é meu, né? E você usa o carro. Então, escolher o cliente é uma coisa que é importante. A gente não gosta muito de falar desse assunto, pode soar de alguma forma talvez soberbo, talvez pernóstico, mas na realidade de negócios ele tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o fornecedor. E se existe risco, faz parte do negócio. Agora, dolo, né, uma intenção ruim de prejudicar o outro, é um ponto de cuidado, né? Eu acho que os agentes de turismo, né, que estão assistindo a gente, né, todos tiveram experiência com clientes que viraram amigos, são legais, você tem orgulho de fazer negócio, você tem aqueles clientes que foram talvez mais frios, mais recatados, que o negócio foi simplesmente uma transação comercial, e tem aqueles que tiveram dissabores, né, na relação, que você fala: poxa, esse é um cliente que eu não quero, por favor, compre da concorrência, né? Eu acho que a gente na área comercial tem uma obrigação, né, de definir e buscar e perseguir aquilo que você desenhou para o seu negócio, né? Às vezes não fazer uma venda ou não fazer um negócio é uma necessidade, né? E é óbvio que você vai ter que compensar ela de uma outra forma. Então, o que eu vejo é que os processos, né, isso vai retardar um pouquinho o side business, o aluguel diário, porque a gente precisa ter esse processo robusto, né, e bem estruturado, né? Nesse momento, a gente ainda não foi ao mercado de uma maneira exaustiva, a gente está ainda, como diz a indústria hoteleira, né, soft opening, né, abrindo de maneira suave e devagar,
para poder fazer a melhor experiência para o cliente na nossa jornada. Você está fazendo uma comparação com situação de hoteleira, né? De soft opening, que é a sensação que eu tenho, uma boa sensação, uma sensação otimista, de que no mercado de mobilidade a gente está ainda engatinhando, a gente está uma série de... A gente está num mundo de hotéis econômicos, de hotéis de massa que estão operando na categoria Ibis ou tantas outras marcas que a gente tem, que são ótimos hotéis, mas que entregam exatamente a experiência que a Ibis promove. Ou como uma companhia aérea excelente, que a Gol, ou tantas outras, que prometem a barrinha de cereal. Agora, na locação, não existem bons exemplos, existem aqui no Brasil pelo menos, de locadoras com esse conceito de um hotel boutique, que é o que você vai criar e o que você está criando, esse soft opening de uma experiência de um hotel boutique para oferecer uma boa solução, né? Então isso, de uma certa forma, dificulta um pouco, porque não tem concorrente para você imitar. Você vai ter que criar a partir da sua experiência, da tua intuição. Okay. A gente tem referências, mas talvez elas não tenham grande alcance, né? Vai ser o pequeno empresário que fez, né, essa operação com uma quantidade pequena de veículos fora de um grupo empresarial. Eu acho que como estruturado como a gente já percebe alguns grupos que abriram locadora, alguns grupos que estão fazendo assinatura. Eu acho que a gente não está sozinho, mas nesse mercado eu acho que já tem bastante gente, mas talvez a vocação de se permitir ficar apenas nos veículos premium, eu acho que esse talvez seja o principal desafio, porque é muito conveniente você crescer a empresa, e ela precisa desse suporte no início, com veículos, por exemplo, de preços que não estariam no segmento premium. Um exemplo, eu fui num cliente que queria 5 SUVs de luxo e 10 SUVs sem ser de luxo. Os 10 sem ser de luxo a gente não vai fazer. Sim. Mas é difícil dizer isso para o cliente. Então, se eu preciso contratar 2 empresas, não faz sentido. E se o outro for melhor do que você e tal? Ou seja, são tantas discussões. Então, vocacionar o negócio, vocacionar a empresa é um pilar estratégico. Talvez o mais difícil é do que a gente vai abrir mão. É claro, testar modelo é dizer muitas vezes não, né? Ou mudar de ideia. E fazer uma conta e fazer uma análise financeira da operação para uma rua que não dá acesso. Acho que é até melhor para você sair do trânsito. Ok. E acho que esse é o grande desafio, né? Levar essa experiência, fazer uma proteção daquela promessa para aquela entrega, né? E vamos lembrar que estamos no segmento de serviço. Eu estou saindo do segmento de produto, né? Pleno. Na concessionária a gente tem serviços, né? Como pós-vendas e tudo mais, mas a parte mais visível do negócio é a transação comercial, a compra e a venda. E quando a gente vai pro mercado de serviços, né, é 100% experiência, né? Então, como que a gente corrige quando ela não acontece como a gente planeja, né? Acho que esse é o exercício que a gente está fazendo nesse começo da empresa, Oscar. Muito bom. Bom, Renato, a gente deu uma volta aqui por São Paulo. Hoje à noite vai ter um grande evento aqui. Você está conectado com várias marcas, né? O Grupo Eurobike representa quantas marcas? A gente tem 8 marcas no grupo nesse momento. Tem uma história muito bacana, né? São mais de 20 anos atuando no segmento. Foi o primeiro grupo de marcas premium do Brasil, né? A gente tem hoje uma geografia com operações em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Brasília e em Goiânia, né? Então já tivemos em outras cidades com outras marcas em outros momentos. Então temos um conhecimento, uma bagagem que nos permite ou nos legitima a operar nesse mercado que a gente está levando a locadora. O que são as 8 marcas? Aston, Audi? A gente tem uma operação que ela está fora da bandeira Eurobike, que é a Aston e a McLaren. Ela tem uma bandeira de uma empresa que é a UK Motors. Pode parar ali, dentro da oficina, neste momento. Você tem BYD, você tem BMW Motorrad, Mini, Audi, BMW, Porsche
Ah, a Mini também tá dentro da Eurobike? Sim. E aqui é uma loja conceito, né, da Audi. Aqui é uma loja onde chegamos agora na nossa operação, é onde fica a nossa área de marketing, nosso presidente, CEO fica aqui. A gente é uma empresa toda em nuvem, então a nossa central administrativa e financeira ela fica em Ribeirão Preto, o nosso jurídico fica em Brasília, a gente tem algumas operações em Goiânia, a gente funciona todo em cloud computer. Muito bom. E a ideia é que a Vocadora tenha sua jornada digital também toda mapeada para que a gente possa fazer todas as operações. Hoje os contratos são todos digitais, em breve site no ar, redes sociais no ar, por enquanto ainda testando modelos, mas daqui a alguns dias a gente já põe tudo isso no ar. Em breve a gente vai querer saber mais. Eu acho que é interessante mostrar o que o agente de viagem vai ganhar com isso, né? Porque o pessoal liga para o nosso escritório e pergunta, mas o que você está fazendo com a BYD? O que a BYD está oferecendo? O que a Eurobike está oferecendo? Então vai ser interessante logo mais fazer algumas demonstrações. Eu acho que isso vai ser bem interessante para ver onde que vai estar o grande ganho, né, desses agentes. Legal, vamos sim, vai ser um prazer. Tá bom, Renato, Mais uma vez, obrigado, hein? muito obrigado. Que Valeu. isso, um abraço a todos.